E aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um tópico. Agora é o não saber dizer não. O não é uma palavra tão curtinha e ao mesmo tempo tão difícil de dizer, né? É uma palavra tão poderosa, tão importante e que não tem no vocabulário de um filho de narcisista. E aí você vai falar assim, mas Raquel, por que a gente não sabe dizer não? Por que a gente tem dificuldade de dizer não? Bom, primeiro que na nossa criação, você dizer não para o narcisista é praticamente impensável, né? Os narcisistas não aceitam não como resposta. Então você ouve assim, como assim não? Sou sua mãe? Vai fazer sim. Então a gente instaura esse não, que a gente não é permitido dizer não, né? Na nossa criação, na nossa vida, o não nunca foi aceito. Bom, o não, quando você fala não, ele também vem com uma questão de autocuidado, de autopreservação, né, de autoamor. E a gente foi criado com tantos e tantos e tantos abusos que fica muito difícil você desenvolver o autoamor, você desenvolver o autocuidado. Então, como que você vai dizer não se você foi criado e está condicionado com esses abusos, né? O abuso, o não é uma espécie de basta. E a gente não consegue dizer basta, porque a gente foi criado em cima de abuso, abusos e mais abusos, né? E não sei vocês, mas todas as vezes que a minha narcisista recebia um não, a retaliação sempre era maior, a retaliação sempre vinha num tamanho desproporcional. Então era melhor, né, era mais fácil dizer sim, concordar, do que dizer não. Porque a consequência do não sempre é muito maior, sempre é muito desproporcional. E aí a gente vai aceitando tudo, né? A gente vai aceitando por medo de questionar, por medo de exercer a nossa vontade, por medo de dizer o que a gente sente. Então, pra gente é mais fácil, né, deixar o não fora do nosso vocabulário. Bom, o narcisista, ele julga o que é melhor para nós, ele não deixa a gente decidir, né? Desde muito pequeno, a gente não é condicionado, a gente não é educado a dizer isso eu não quero, isso eu não posso, isso não me cabe, né? A questão de você ter vontades e desejos não é permitido dentro de um lar narcisista. Então a palavra não, simplesmente para a gente, é como se fosse um palavrão, é como se fosse uma ofensa. E os filhos de narcisistas, a gente sempre busca muita validação, a gente sempre busca muita aceitação. Então a gente acredita inconsciente que se a gente disser sim para tudo e para todo mundo, a nossa probabilidade de sermos aceitos é muito maior. Então, numa ânsia de agradar o outro, a gente sempre fala sim, a gente não discorda, a gente não fala não, a gente não coloca os nossos limites. E o não é um limite para o outro e é um limite para a gente mesmo. O não é uma palavra muito importante de ser aprendida, de ser usada, de ser exercida, né? E só que o não é engraçado, porque o não ele tem uma dualidade na vida de filhos de narcisistas, porque assim, para os outros o não existe, é sempre sim. Agora, quando é para a gente mesmo, o não ele é muito presente, mas ele é presente na questão de você se limitar, né? Então, o não para os outros a gente não consegue falar, agora para a gente mesmo a gente sempre consegue falar um não muito grande, mas a gente sempre fala um não para tudo que vai nos potencializar. Né? Quer ver um exemplo? O não entra como uma total forma de não merecimento. Então, você quer fazer um curso, sempre quis fazer um curso, né? E esse curso aparece a oportunidade, você está em condição financeira, você vai encaixar seus horários, vai encaixar seu tempo, tá tudo certo para você ir. Aí começa aquela voz. Você tem certeza? Será que esse é o tempo certo? Será que você vai ser inteligente o suficiente para terminar? Será que você vai conseguir? Quando essas vozes começam dentro da sua cabeça,
É você dizendo não para você. É você dizendo não para as suas oportunidades. É você dizendo não para o seu crescimento. É você dizendo não para as suas vontades. Então a gente aprendeu a usar o não de uma forma totalmente desvinculada do que ele realmente significa, né? A gente começa uma reeducação alimentar, começa uma dieta, daqui a pouco você olha uma panela de brigadeiro e você não aguenta, e você vai lá e come a panela inteira de brigadeiros. Você não come 1, 2 brigadeiros, você come a panela inteira. Então, mais uma vez, você acabou de dizer um grande não. E a gente vai dizendo não e não e não pra gente, reforçando toda a negação que a gente sempre teve desde que a gente era pequeno, né? Então, a gente precisa aprender a dar os nãos necessários, os nãos verdadeiros, os nãos que vão realmente fazer a diferença. Então, eu não quero mais isso, eu não aceito mais esse abuso, eu não aceito mais viver nessa situação, eu não aceito mais ser vítima, né? E incorporar esse não sem a culpa, né? Sem se chicotear. Quantas vezes a gente fala não para alguém e depois a gente fica com peso na consciência e aí a gente vai lá, volta e faz alguma coisa que acaba agredindo a gente, agride a nossa integridade, agride os nossos valores, agride quem a gente realmente é, né? Então, vamos aprender a usar o não, né? E o sim de maneiras corretas, né? Então, não, não, sim, sim, o não para os outros quando isso vai ferir a nossa integridade, quando vai ferir os nossos desejos verdadeiros, e você pode sim falar um não de uma maneira educada, né? A gente tem esse direito de se posicionar e não aceitar tudo que vem, e começar a dizer vários sims para nós mesmas, né? A gente levou tanto não na vida, tanto não pode, tanto não deve, que tá na hora da gente começar a dizer os nossos sims para nós mesmas, né? O sim e o não é como o sal e o açúcar. Se você usar pouco, não tem graça, não dá sabor. Agora, se você usar muito, faz mal para a saúde. Então, a gente tem que aprender a equilibrar esse sim ou não, porque nós, como filhos de narcisistas, temos uma grande e uma enorme dificuldade de dizer não. Tá bom? Começa a rever os seus nãos e os seus sims, e por que você dá os nãos e por que você dá os sims, ok? Te vejo daqui a pouquinho.